Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês mais uma vez. Infelizmente ainda assim, mas se Deus quiser não falta muito para a gente estar juntos pessoalmente. Convido vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos lidar nesta manhã com Mateus 12, de 22 a 32. Mateus 12, 22 em diante, na sequência dos nossos estudos aqui no maravilhoso Evangelho de Mateus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós pedimos que ao considerarmos esses versos do Evangelho de Mateus, Senhor, trate nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Já aconteceu contigo? Eu acho que já. De você fazer algo por uma boa razão, mas você ser acusado de ter feito isso por mal. Eu acho que já aconteceu. Você faz algo por alguém, e isso é interpretado de um jeito completamente diferente do que você tinha em vista, do que você tinha realmente planejado fazer. Por exemplo, você compra um presente para sua amada. Você vai lá e compra para ela uma roupa nova, bonita, linda. Você investe, você foi lá no shopping, se deu ao trabalho e tal. Só que você erra. Você erra, um erro inocente. Você erra o número dela e dá uma roupa pequena demais. Ela abre, ela olha, ela vê que não vai servir, ela vira para você. Entende a mensagem? Você fez para o bem, mas foi tomado como se fosse para o mal. Ruim, né? Claro, mas ao menos não houve malícia em buscar o mal entendido intencionalmente. Pode ser pior. Imagina no trabalho. Você tem um colega que é um bom amigo seu e ele está exausto, está cansado, muitas tarefas, ele tem um monte de coisa para fazer. Aí um dia ele sai almoçar e você naquele dia está tranquilo, por alguma razão estava leve sua carga. Aí você olha uma coisa, uma pendência do seu colega, você vai lá todo contente e fala: vou resolver isso aqui para ele, ele vai ficar feliz. Quando ele chegar do almoço e ele vê que esse problema está resolvido, e você fica lá imaginando que gostoso que vai ser. A alegria do seu colega quando vê que você levou o fardo dele. Aí ele chega do trabalho, ele olha para a tarefa, ele vê que está feita, ele pergunta: quem fez isso aqui? E um outro colega, invejoso, que não gosta de você, diz assim: ó, foi o fulano. Ele vai dizer que foi para te ajudar, mas eu, se fosse você, ficava esperto. Ele está querendo seu lugar. E ele está querendo mostrar para o chefe que você é desnecessário aqui e que ele resolve o seu trabalho sozinho. Que perversidade, né? Pegar uma boa obra feita para o bem e dizer que isso foi feito com más intenções. Esse tipo de coisa acontece, infelizmente, o tempo todo. E a gente vai ver acontecer aqui na nossa história. E não se esconda, tá? Porque hoje você que está ouvindo, vai precisar resolver aí no seu coração. Se você acredita que Jesus fez as coisas que ele fez
por uma boa intenção, por ser o Messias que vem salvar a humanidade, ou se você acha que era algum tipo de esquema maldoso. Responder a isso é algo que você precisa hoje. Hoje nós veremos aqui em Mateus 12 que Jesus vem para derrotar o mal e os que se juntam a ele são salvos. Os que negam não são. Simples assim. Jesus veio para derrotar o mal. E quem se juntar a ele será salvo. Quem não se juntar não vai ser. Vamos olhar de novo o comecinho da história? Olha versos 22 e 23 comigo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Nas sessões anteriores nós vimos Mateus selecionando para nós belíssimas situações que nos ensinam sobre o Deus homem Jesus Cristo. Temos aprendido acerca do seu coração, acerca dele que é manso e humilde, alguém que não esmaga a cana quebrada, que não apaga o pavio fumegante. Quem é ele? Temos visto alguém que veio para aliviar o sofrimento que o pecado trouxe sobre o mundo. Sim, enquanto caminhava em direção ao lugar da caveira, para realizar na cruz do Calvário sua obra máxima de libertação. E a gente tem contrastado isso fortemente com o coração duro daqueles fariseus. E mais uma vez, Jesus vai fazer o bem, e a turma que é pela morte não vai gostar. Trazem para Jesus um endemoniado, cego e mudo. Veja, o problema desse homem é que havia um espírito maligno habitando nele, dominando sua mente, causando transtornos no seu corpo, a tal ponto que ele perdeu a capacidade de ver, a capacidade de falar. Entenda, é muito comum, hoje em dia a gente vê isso, as pessoas acharem que nos tempos antigos todo tipo de enfermidade era um espírito mau ou coisa assim. E que agora não, agora nós deixamos de ser primitivos, agora nós somos científicos, agora todas as nossas avaliações de saúde são baseadas só em dados científicos objetivos, nada subjetivo, diferente do que veio antes. Isso não é verdade. Não era verdade no passado, não é verdade hoje. Nesse tempo as pessoas sabiam sim distinguir essas coisas. Claro, podia haver confusão, mas Mateus, que está escrevendo, claramente sabe quando se trata de uma possessão demoníaca levando a problemas físicos e quando é meramente uma questão mesmo de saúde. Há situações como esta em que as deficiências físicas estão atreladas a isso, mas há situações em que não. Nesse caso, o que Jesus faz? Muito simples. Ele, com seu poder incomparável, de posse do Espírito Santo sem medida, facilmente manda esse espírito imundo embora. E com a saída dele se resolve o problema físico também. E como que o povo fica? O povo fica bobo. O povo fica admirado. Será que é o filho de Davi? Será que é o filho de Davi? Veja, essa seria uma forma de se referir ao Messias, o rebento que nasceria da raiz de Davi para um dia vir salvar o mundo. Mas cuidado, tá? Não ache que eles estão necessariamente entendendo tudo sobre Jesus. A gente vê que muitas vezes até os discípulos mais próximos dele entendiam errado o que significaria ser o Messias. Mas veja o que se passa então. A turma da invejinha diz o seguinte, verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Olha o que eles fazem. Eles o acusam de ser do mal. Eles não estão nada satisfeitos com Jesus. Eles têm inveja, eles têm ódio, eles já vêm tentando, como a gente tem visto, achar um jeito de assassinar Jesus Cristo. E é impressionante que os críticos de Jesus não negavam que ele fosse capaz de fazer essas coisas impressionantes. Seus inimigos eram incapazes de negar as maravilhas que ele fazia. Veja, se Jesus fosse um charlatão, rapidamente eles achariam um jeito de provar e desmascarar o homem da Galileia. Eles iriam atrás de um desses aí que diz que foi curado e iam mostrar que não foi curado coisa nenhuma. Iriam atrás da história. Mas não, os feitos de Jesus são inegáveis. Eles não têm como dizer nada quanto à realidade dos milagres, então eles vão atrás das intenções.
daquele que está fazendo. Eles vão por maldade atribuir perversidade àquele que faz tudo pelo bem. Claro que ele faz isso aí de expelir demônios. Ele está com eles, ele faz isso pelo poder de Beelzebul, o maioral deles. Ele é um deles. O texto identifica Beelzebul, que literalmente significa o senhor das moscas, a ideia mesmo de moscas sobre a morte e tudo mais, como sendo o próprio Satanás. Eles basicamente dizem que ele faz o que faz porque é o próprio diabo disfarçado. Ou alguém agindo em nome do diabo. Não só que ele vinha em nome dele, mas que ele estava talvez possuído por ele. Eles acusam Jesus da pior de todas as maldades, de ser o príncipe do mal e estar enganando o povo dizendo que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E Jesus rebate, como Jesus é bom em fazer, Jesus rebate essa acusação deles mostrando o absurdo. Olha, versos 25 em diante, ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha a argumentação belíssima de Cristo. Ele traz vários argumentos devastadores. Jesus está, para começar, do lado da verdade. E, além disso, ele é incomparavelmente sábio. Ele conhece os pensamentos deles. O Deus homem, cheio do Espírito, sabe o que eles estão pensando. E ele argumenta: pode um reino se levantar contra si mesmo e continuar de pé? Um reino dividido, uma cidade dividida, uma casa dividida, não vai durar. A história humana mostra isso muitas e muitas e muitas vezes. Quantos são os impérios militares, os impérios econômicos, os impérios futebolísticos? Quantos que a gente olha e fala: uau, isso aí vai durar muito tempo, isso vai durar para sempre. E acaba ruindo por conta das desavenças internas. Por exemplo, o famoso Império Macedônio de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, um dos grandes impérios que esse mundo já viu. Alexandre era um general impressionante, dono de uma mente afiadíssima. Havia sido pupilo do próprio Aristóteles, aquele mesmo. Alexandre, não sei se você sabe, mas todas as batalhas que Alexandre comandou lá no campo, todas, ele venceu. Muitas vezes com números muito inferiores aos dos seus inimigos. Um estrategista, só comparável a Aníbal Barca de Cartago, Scipio Africanus, Pep Guardiola, Tele Santana, só eles se comparam a ele. E Alexandre tinha um domínio vastíssimo. Porém, após a sua morte, começou a divisão. Homens diversos começaram a querer comandar, brigas internas aqui e acolá, lutas, guerrinhas, traições, tramóias, um desfazendo o outro, e logo, logo não havia mais Império Macedônico, dando lugar aos romanos. Reinos divididos caem, gente. Não tem outra forma. Jesus está sendo muito sábio em dizer: se Satanás está ele mesmo expulsando demônios, libertando pessoas, seu reino não vai dar em nada. Se Satanás está destruindo o próprio reino de Satanás, já começou a acabar. Jesus está mostrando que é infundada e tola essa objeção. E mais, ele fala: se ele está fazendo isso pelo poder do mal, verso 27, pelo que fazem os filhos de vocês? Entenda, havia em Israel outras pessoas que diziam ser capazes de expulsar demônios, não era só Jesus e seus discípulos. Alguns rondavam por Israel, tentando libertar pessoas dos espíritos malignos, e muitos deles eram amigos ou discípulos, gente da turma dos fariseus, esses que Jesus fala, os seus filhos. Não os filhos literais, mas os seus discípulos, seus seguidores. Se eles conseguiam ou não expulsar demônio não é importante aqui, nem é o ponto. Mas veja a sinuca de bica que Jesus coloca a eles. Ah, eu estou fazendo pelo mal, e os seus filhos? A turminha de exorcistas aprovados pelos fariseus que anda por aí, eles também fazem pelo poder do mal? Eles precisam ou retirar o que disseram,
ou dizer que a turma deles também está errada. Entenda isso, meu caro. Muitas e muitas vezes, Jesus, bem como os seguidores de Jesus, são acusados de estarem fazendo o mal, quando só querem fazer o bem. Muitas e muitas vezes a igreja do Senhor foi acusada de ser algo perverso e precisou se defender. Assim como o nosso Salvador fomos acusados de maldade e perversidade de toda sorte. Ao longo dos tempos, temos precisado mostrar de formas diversas que nosso objetivo é pacífico, que nosso objetivo é bom, que as acusações a nosso respeito são falsas. Os reformadores, por exemplo, na sua controvérsia com Roma, lidando com questões seríssimas que precisavam ser tratadas, toda sorte de maledicência, toda sorte de acusação contra eles. E muitas vezes responderam, escreveram, inclusive aos imperadores e aos poderosos, para defender o nome daqueles que seguem a Cristo. Em 1 Pedro, o apóstolo, nos lembra que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós, fazendo todavia, com mansidão e temor. Entenda, ainda é assim hoje. Nós temos o dever nós que levamos o nome de Cristo, temos o dever de defender o seu nome e a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. A igreja tem sido acusada de todo tipo de maldade. Os apóstolos foram acusados de mentiras. Falavam, por exemplo, que os apóstolos estavam conspirando para mentir acerca da ressurreição. E tantas outras coisas que se inventou. Hoje em dia você vai encontrar um tipo de ateísmo beligerante. Houve um tempo em que o ateísmo ele era mais manso, por assim dizer, em relação à igreja. Hoje em dia não. Os grandes pensadores do ateísmo inglês, por exemplo, Dawkins e outros, eles são beligerantes. Eles não dizem apenas que a crença cristã é errada, mas que a crença cristã é algo perverso, é algo mal para o mundo. Não apenas que é uma coisa de gente tola e iludida, mas algo ativamente ruim para a humanidade, algo que deve ser extirpado da esfera pública e mesmo da vida privada das pessoas. Nós vamos enfrentar esse tipo de acusação, de que nós dizemos ser para o bem, mas somos para o mal. Olha, precisamos admitir, em muitas situações os ateus têm sim base para criticar o povo do Senhor. Porque a Igreja de Cristo, para sua enorme vergonha ao longo da história, no Brasil, fora do Brasil, muitas vezes tem seguido, sim, como Beelzebul faria. Muitas vezes a Igreja promete curas, maravilhas e sinais, e na verdade é só um charlatanismo para enriquecer o bolso dos líderes. Às vezes a gente vê pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas estão fazendo todo tipo de perversidade e maldade. Muitas e muitas vezes líderes cristãos, crentes, que no local de trabalho dão um testemunho completamente contrário ao que deveriam dar. Infelizmente, muitas vezes a acusação é verdadeira. Às vezes nós somos falsamente acusados, é verdade. Mas por vezes o povo de Jesus é verdadeiramente acusado e nós precisamos estar atento a isso. Pedro fala que a gente deve se alegrar quando perseguido, se essa perseguição for de fato pelo nome de Cristo e não por causa das tolices que a gente apronta. Pedro falou que muitas vezes crentes são perseguidos porque estão fazendo coisa errada. E não venha você dizer que é porque você ama Jesus estão te perseguindo no seu trabalho. Talvez seja por outra razão. Porque você está agindo que nem um tolo. Porque você está fazendo coisas perversas. Não diga que é por causa da justiça. E nós, igreja, não devemos ser tímidos com essas coisas. Nós devemos, sim, denunciar, falar contra aqueles que se dizem seguidores de Cristo, mas são mercadores da fé, que são gente que tem distorcido a verdade e usado Cristo para seu lucro pessoal, para seu ganho, para sua fama, para sua proeminência. Ao mesmo tempo, tenhamos muito cuidado para não sermos nós aqueles que acusam nossos irmãos verdadeiros, de serem do mal, apenas por eles discordarem de nós, em algumas questões doutrinárias, em algumas questões de práticas litúrgicas. Uma coisa é dizer para os nossos irmãos, vocês estão errados, isso precisa mudar.
Outra coisa é falar dos nossos irmãos. Eles são do diabo. Muito cuidado com isso. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Cristo é acusado de ser mau e ele se defende. Ele mostra que não tem nenhum sentido essa acusação. Mas ele não fica só na defesa. Ele parte para a ofensiva, chamando a responsabilidade os descrentes. E ele mostra, segundo ponto, que o reino de Cristo derrota o reino das trevas. E quem não é por ele, é contra ele. Versos 28 em diante comigo mais uma vez. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus traz para a gente agora o que Jesus diz acerca do que ele está fazendo. Primeiro, Jesus rejeita o que eles falavam, que ele fazia por Beelzebu, e agora Jesus vai falar qual é a verdade do que está acontecendo. A verdade do que está acontecendo é o seguinte: chegou o reino, chegou a luz. Ele vai mostrar qual é a verdadeira relação que ele tem com as trevas. Não é uma relação de amigos, não é uma relação de cumplicidade, não é um enviado de Beelzebu. Ele está expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa? A mesma coisa que ele disse para João Batista no capítulo anterior. O reino chegou. O tempo em que as trevas faziam e aconteciam acabou. O reino chegou e o reino está invadindo as trevas com sua luz maravilhosa. Ele ainda é futuro, sim, nós ainda aguardamos a manifestação plena e completa do reino, mas o que Cristo começou a fazer 2000 anos atrás, o que a igreja vai fazendo à medida que leva a santa palavra de Cristo pelos 4 cantos da terra, é maravilhoso e é lutar contra o reino das trevas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A relação entre ele e Satanás não é uma de amizade, é uma de inimizade. Isso foi dito ainda no jardim, lá em Gênesis 3,15, se lembra? Quando logo após o pecado é dito que um descendente da mulher um dia viria para esmagar a cabeça da maldita serpente, Satanás, que havia enganado Eva, que havia enganado Adão. Foi prometido lá no jardim que haveria inimizade. Foi prometido que haveria guerra. E agora chegou. Chegou o descendente da mulher. Ele não vem para ser amigo da serpente. Ele não vem para lutar ao lado dela. Ele vem para esmagá-la. Ele vem para destruí-la. Ele vem para libertar aqueles que estão debaixo do jugo horrível das trevas e colocá-los debaixo do jugo dele, que é bom de andar. Gênesis 3 nos diz claramente: o diabo vai ser derrotado por alguém maior do que o primeiro Adão. Alguém que vai fazer o que Adão foi incapaz de fazer. E Jesus aqui nos lembra desse aspecto importantíssimo da sua obra. Ele vem para destruir as obras do diabo. Ele vai amarrar o valente e vai tomar o que o valente não podia ter. Ele vem para saquear. E peraí, Jesus está se comparando a um ladrão? É isso? Calma. A tradução pode talvez te dar essa impressão se você não pensar em tudo que está envolvido nisso aqui. Jesus não está se comparando a um ladrão que vem roubar o que é do outro. Ele está dizendo que ele vai recuperar aquilo que está de posse do perverso valente e que nunca devia estar na posse dele. Ele é alguém que vem para saquear aquilo que estava indevidamente contido na casa do outro. Quando eu morei nos Estados Unidos, lá na cidade de Jackson, eu morava numa quadra que tinha vários blocos de apartamento baixinhos de 2 andares. Todos os apartamentos do térreo tinham uma espécie de uma varandinha que tinha um acesso externo. E muitos desses apartamentos não se preocupavam em trancar, botar cadeado, nada. Até que apareceu um ladrão na vizinhança. Tinha um ladrão. Começou a circular por essas varandinhas no meio da noite, pegando objetos.
coisas de muito valor, coisas de pouco valor. Ele circulava pelo condomínio e muitos começaram a reportar: sumiu um vasinho, subiu uma mesinha, sumiu uma bicicleta. Na minha casa mesmo sumiu uma mesa. E eu fui falar com um dos nossos vizinhos, que era um policial. Ele era de um órgão de polícia chamado Tropa Estadual, os State Troopers. Uma polícia estadual muito, muito bem treinada, muito temida e muito boa no que faz. E eu fui falar com o Louis. Louis, aconteceu isso aqui, ó. Tá, foi assim. O Louis falou: outras pessoas vieram falar comigo. Fica tranquilo. Deixa comigo. Um dia, de tarde, batem na minha porta. Quando eu abro, lá está o Louis. 1,90 m, se bem me lembro, com um colete parecia ter uns 5 metros de largura, com sua harmona, carregando minhas coisas roubadas. O que ele fez? Ele encontrou o ladrão. Ele entrou na casa do ladrão. Ele prendeu o ladrão. E ele pegou tudo de volta que tinha sido roubado. Ele fez o que eu não podia. Eu não teria nem autoridade e nem o poder para entrar na casa do ladrão. Mas ele podia. Entenda, é algo assim que Jesus faz. Ele vem para amarrar o homem forte, ele vem para amarrar o valente, uma forma de se referir ao próprio Satanás, para entrar e pegar de volta aquilo que o reino das trevas roubou. Os seus exorcismos eram prévias, sinais do que estava para acontecer. Jesus já estava no processo de derrotar o valente. Ele venceu na tentação do deserto, ele mostrava o seu poder nas expulsões, mas foi na cruz do Calvário que ele teve a grande vitória final. Vem ver aqui comigo que Paulo fala sobre isso em Colossenses 2. Colossenses 2, 13 em diante. Olha como o apóstolo Paulo descreve essa situação. Ele diz, deixa eu abrir no lugar certo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E fez o quê? Verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É Cristo quem faz isso. Cristo veio para derrotar o valente. Ele amarra o valente. Aliás, vale dizer, muito da igreja, no movimento de batalha espiritual moderno, entendeu completamente errado isso aqui. Muitos crentes acham que eles têm a ordem de Deus para eles amarrarem o diabo. Você já ouviu por aí? Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. E as pessoas usam para todo tipo de coisa, né? Eita, parece que vai chover. Bem na hora do nosso futebol. Tá amarrado. Coronavírus. Tá amarrado. Vou amarrar o Covid. Queridos, não somos nós que fazemos isso. Quando você fica nessa de tentar amarrar ou saquear o reino das trevas, você está fazendo o que Jesus faz. Assim como é ele que esmaga a cabeça da serpente, assim como é ele que morre na cruz e expõe os potestades e principados à vergonha, é ele que destrói o reino das trevas. Nós não somos autorizados nem ensinados a ficar amarrando coisa nenhuma. Nós não somos capazes de amarrar o valente. Assim como nós não somos capazes de esmagar a cabeça da serpente, não somos capazes de morrer na cruz, expondo principados e potestades ao desprezo. É ele que faz e graças a Deus por ele. Entenda, o que o verso 30 diz é algo muito sério. Quem não é por mim é contra mim, diz Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Não pense de diferente. A igreja se junta a Cristo na sua obra. Só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que estão aliados a Cristo, levando adiante a mensagem daquele que vence sobre o mal, e a gente faz isso por meio da proclamação da palavra, ou
nós somos daqueles que ainda estão alinhados com o mal. Jesus está falando que aqueles fariseus, não somente eles estão errados em dizer que Jesus está agindo pelo reino das trevas, mas se eles estão opostos ao próprio Cristo, então eles sim é quem estão aliados ao reino das trevas. Há em nossa cultura a ideia de que você pode ser neutro quanto a Cristo, que você pode olhar para Cristo e falar, um homem interessante, fez coisas interessantes e disse coisas bonitas, mas deixa, é só isso. Jesus diz que não é assim. Jesus diz que ou você é um dos dele, está ativamente com ele, ou você é do reino contrário a ele. Não demore para decidir de que lado você está. Pode ser tarde demais se você ficar enrolando. Aliás, aproveitando isso, vamos ver essa questão que é tão confusa para tantos do tal do pecado imperdoável e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa ideia do pecado sem perdão vem causando muitos a perderem o sono. Pessoas às vezes dizem coisas como, eu amo Jesus, eu confio em Jesus para minha salvação, eu tenho uma nova vida, eu estou crescendo em santidade, mas eu cometi um pecado lá em 1987 no cinema, eu cometi o pecado imperdoável quando eu fui pegar uma pipoca e acabei falando uma coisa. Estou perdido para sempre, mesmo amando a Cristo e servindo a Cristo? Não, calma. Veja o contexto, sempre veja o contexto, tá? Sempre. Ele está falando aqui contra um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Vamos entender. Jesus fala que todo tipo de pecado tem perdão. Todo tipo? Será que negar Jesus tem perdão? Tem, lembra de Pedro? Será que perseguir a igreja tem perdão? Tem. Lembra de Paulo? Pensa nos exemplos bíblicos, pensa lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver quanta coisa tem perdão. Sansão, Jefté, Davi, Abraão, Moisés, aquela turma pecou e muito. Mas se vocês voltar a Cristo em arrependimento e fé, pela ação do Espírito, você vai ser salvo. O pecado sem perdão, queridos, é justamente o oposto do arrependimento com fé. É achar que Cristo é um mentiroso. Achar que ele não é verdadeiro. Achar que ele que agia pelo Espírito Santo de Deus não é quem ele diz ser. Isso é ofensivo ao Espírito Santo. Porque é o Espírito quem nos convence da verdade sobre Jesus. A Bíblia nos ensina que é Ele que vem nos convencer. Ele. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, se você não crê que você precisa dele para ser salvo, se você acha que Jesus era qualquer coisa menos isso, que era um grande mestre, um profeta, ou talvez você ache que ele era mais um charlatão da fé, ou quem sabe um doido de pedra, achar essas coisas é ir contra o Espírito, que revela a Cristo. Achar essas coisas é blasfemar contra o Espírito. Se dissermos que Jesus não é o Filho de Deus, estamos dizendo que o Espírito não está com ele. Aqueles que não receberão perdão serão precisamente aqueles que se recusarem a ver que Deus está em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. Aqueles que escutam falar acerca de Jesus e suas obras e negam isso, estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando o Espírito de Deus. Os que endurecem seu coração não alcançarão salvação, não terão perdão. Por quê? Porque estão negando o próprio caminho pelo qual poderiam ser salvos. É o homem que fica olhando o caminho do justo, mas vive no caminho do ímpio, zombando do justo. O que se recusa a ouvir o Espírito acerca de Cristo, blasfema contra ele e não vai ter perdão, é claro, porque não vai ter Cristo. Então, meu caro, você não precisa ficar aí nervoso. Será que eu que sou de Jesus, que amo a Cristo, que sirvo a Cristo, que amo a palavra de Deus, que estou crescendo, será que eu cometi o pecado imperdoável sei lá quanto tempo atrás? Não, você não cometeu. Senão você nunca teria se tornado um cristão. Você não precisa perder o sono com isso. O fato de que você é de Cristo mostra que você não rejeitou a palavra dele, que você não foi contra o Espírito Santo. Mas você que hoje ainda não se dobrou perante Cristo, entenda, ainda é tempo. Enquanto esta vida durar, ainda é tempo.
de você se dobrar perante Cristo e colocar-se com o jugo dele. E vai ser bom para você, vai ser perdão dos seus pecados, vai ser libertação do reino das trevas. Escribas e fariseus não estão preocupados se eles são de Cristo ou não. Eu te pergunto, e você? E assim a gente encerra essa ocasião. Não deixe, entretanto, que fariseus com sua blasfêmia, que o ex-endemoniado, demônios, reino de Satanás, amarrar, essas coisas sejam o que vai ficar no seu coração hoje. O que precisa ficar sem falta é a maravilhosa verdade de que Jesus Cristo é o campeão de Deus. Ele veio para vencer o mal. E ele fez isso derramando o sangue dele para pagar a dívida do seu povo. O grande triunfo da cruz do Calvário. Se você crer nele, você será salvo, simples assim. Se você crer nele, você vai estar do lado dele. E você será um dos que foi comprado por ele. Você vai ter o privilégio de fazer parte dessa obra maravilhosa, de levar essa mensagem de salvação a todo ser que respira. Mas se você não crer, você vai ser desse outro lado que Jesus fala. Os que são contrários a ele. Só há dois lados no mundo. O império das trevas, que está sendo completamente destruído e um dia chegará ao final. E o império de Cristo, um império justo e amoroso, de paz, de bondade, de verdadeira harmonia. O que você está esperando? Vem. Oremos. Senhor, nós agradecemos porque Cristo está firmando o seu justo império. Nós pedimos que aqueles que ouvem essa mensagem ainda não são do Senhor, que teu Espírito Santo vença suas resistências e possam vir a crer. Firma, Senhor, teu justo império. Encerra com a maldade desse mundo. Termina, Senhor, a obra que começaste. Queremos o fim dessa tragédia. Queremos rir no final da história. Queremos celebrar teus grandes feitos. Em nome dele. Amém.